Olá pessoal, tudo bom? Esta é a última videoaula do semestre, o último conteúdo do semestre, e esse conteúdo é mais um tipo de diagrama UML, o diagrama de estados. O diagrama de estados também é um diagrama comportamental, também vai mostrar o sistema executando, e é um modelo inspirado em autômatos finitos. Autômatos finitos também é um modelo da computação que vem desde os primórdios da computação. Provavelmente vocês não conhecem também, mas a gente vai ver a cara, vai falar deles aqui quase como uma curiosidade, mas só para ter uma contextualização. E o diagrama de estados ele também é conhecido como diagrama de máquina de estados, certo? É o outro nome que ele tem. Aqui, ó, a cara de autômatos finitos. Autômato não sei se é uma palavra exatamente estranha, mas geralmente as obras, filmes, séries, jogos usam autômato para um robô, né? Uma máquina. E é exatamente isso, certo? Autômato você pode ler como uma máquina. Isso aqui é uma máquina finita. Isso aqui está representando os estados de uma máquina finita, ou seja, uma máquina que tem fim. E vamos lá. O esquema dessa aula é que nem o da aula anterior. A gente já vai mostrando os elementos num exemplo de diagrama genérico e depois em um exemplo mais concreto para entender qual é a sua sintaxe e sua semântica. Entre os elementos básicos, eu tenho os estados, as transições, eventos e estados inicial e final. E vamos aqui para o diagrama. Olha, gente, de cara, vocês podem achar que o diagrama de estados ele é muito parecido com o de atividades. E de fato é, mas somente sintaticamente, porque ele vai ter as mesmas bolinhas, ele vai ter os retângulos com cantos arredondados, os símbolos são muito parecidos, mas a semântica, o que é que isso está representando, o que é que isso está modelando, é bem diferente, certo? E de cara eu já posso dizer que o diagrama de atividade está focado nas ações, ou seja, na execução de ações, enquanto o diagrama de estado está focado nos estados. Então, enquanto no diagrama de atividades eu tinha aqui uma bolinha, era uma ação, agora esse aqui é um estado. Mas tá, sem pular etapas, vamos lá, elemento a elemento. Bolinha toda preenchida é o estado inicial, ou seja, vai dizer por onde eu começo a minha transição de estado, certo? As setinhas são as transições, então uma setinha leva de um estado A para um estado B. Então, nesse caso aqui, eu tenho um objeto ou um componente que ele possui três estados. O diagrama inteiro, ele representa, né, ele abstrai um objeto, na maioria dos casos, mas pode ser um componente mais genérico. No caso, esse meu objeto aqui tem três estados, A, B e C. E tem essas transições aqui. Então, eu posso vir do estado A para o B, do B para o C e do C para o A de volta. Do estado C, eu também posso vir para o estado final, que indica fim das transições, né? Isso aqui está dizendo que eu não posso mais trocar de estado. O último estado é o estado em que ele permanece. Os eventos é o que vão desencadear as transições. Então, aqui, o que é que está dizendo? Meu objeto estando no estado B, quando o evento 1 acontecer, ele vai passar para o estado C. Simples assim, compreensão dos elementos básicos é bem simples. E aqui eu tenho um exemplo. Vejam, o que é que esse diagrama está modelando? Ele está modelando os possíveis estados do objeto agendamento, lá do Clínica Digital. Então, a gente viu nos documentos e nos casos de uso que um agendamento ele pode estar, né, uma consulta pode estar agendada, em espera, realizada ou cancelada. Esses são os quatro estados que ela pode estar. E aqui eu estou modelando o que é que, quais eventos acontecem que muda, que faz mudar uma consulta de um estado para o outro. Então vejam, do momento inicial, eu tenho essa seta aqui que não tem nenhum evento. Ou seja, isso aqui basicamente indica que a minha consulta, meu agendamento, ele já começa no estado agendada. Quando o objeto é criado, ele começa nesse estado aqui. E a partir desse estado, eu posso ter três transições. Então, se o evento paciente se apresenta, acontece, ele troca o estado de agendada para em espera. Então, o paciente chega lá para ser consultado. Mas, de agendada, eu posso partir, a minha consulta pode ser cancelada.
E existem dois eventos que me levam a isso. Tem tanto o paciente cancela, o paciente vai lá, liga e diz, eu quero cancelar minha consulta. Então, ok, passa de agendada para cancelada. Mas também existe uma regra de negócio que diz que o agendamento, né, ele dura até certo horário. Quando ele passa desse horário, quando ele passa do horário limite, então a consulta é cancelada automaticamente. Então aqui eu tenho dois caminhos possíveis, né, duas transições possíveis de cancelado, de agendado para cancelado. E a partir do agendamento em espera, quando o médico encerra a consulta, então o médico vai chamar o paciente para atender, ele atende o paciente e quando ele acaba de atender o paciente, a consulta, né, o agendamento passa ao ponto de realizada. Vejam que de realizada ou cancelada, eu não tenho nenhum evento que me leva para cá, então essa transição acontece automaticamente. Assim que eu chego que a consulta é cancelada ou que ela é realizada, eu venho para o estado final. Isso aqui indica que não vão haver mais transições. Então, eu não tenho, no meu sistema não tem como uma consulta ser cancelada e acontecer alguma coisa e ela voltar a ser agendada ou ela passar de cancelada para em espera. É impossível. Assim como também não tem como, uma vez confirmado o paciente para a consulta, se ele já está em espera, o meu sistema não permite que a minha consulta seja cancelada, né? E aí, talvez isso seja um problema. Se o paciente já está em espera, mas aconteceu uma emergência com ele, ele tem que ir embora. O meu sistema ele não permite cancelar essa consulta, certo? Então, isso aqui provavelmente é um problema que a gente já detecta nessa transição de estados aqui, criando o diagrama, que existe esse problema, né? Então, se o paciente chegou lá na clínica para ser consultado, confirmou a presença dele e por algum motivo de força maior ele tem que ir embora, meu sistema não permite fazer nada com isso. A única transição prevista depende desse evento acontecer. Se esse evento jamais acontecer, meu agendamento fica nesse estado aqui eternamente e isso pode ser um problema. Encerrar os elementos básicos, vamos ver quais são os elementos essenciais. A gente vai ver que não tem novos elementos. Assim, são os mesmos elementos, só que eles podem ser enriquecidos com mais informações. Eu vou ter os estados com atividades internas, as transições com condicionais e atividades e os estados compostos. Vamos lá para o diagrama ver como é que fica isso. Ó, eu tenho esse novo diagrama, que ele não é exatamente novo. Se a gente prestar atenção, ele continua tendo o estado A, B e C, e esses eventos aqui que vão trocar, vão fazer a transição de um estado para o outro. Vejam que é muito parecido com o diagrama, a versão mais básica, né? É basicamente esse mesmo diagrama, só que enriquecido de mais informações. E quais são essas informações novas? Aqui, olha, na transição, né, na seta, eu já consigo ver que a minha seta, então, até esse exemplo aqui é até melhor. Eu tenho que na minha seta, em vez de ter somente o evento, antes eu tinha somente um evento, né, eu tinha somente isso aqui. Agora, além do evento, eu vou ter uma certa condição e vou ter também uma atividade. No caso, esses três elementos são três elementos opcionais. E qual é a semântica disso? Então, estando no estado C, eu vou passar para o estado A quando o evento 2 ocorrer, se essa condição for satisfeita. Então, o que está entre colchete aqui é uma condição que precisa ser verdade depois do evento acontecer. Se essa condição for verdadeira, eu vou realizar essa atividade e vou fazer a transição de estados. Ok? A atividade é uma ação que vai executar no momento da transição, certo? Então, essa é a semântica desses três elementos. E olha, a gente consegue especificar eles aqui embaixo, certo? Então, aqui ele coloca o evento como gatilho, a condição como aguarda e a atividade como ação. Aqui no caso, para complementar esse exemplo, veja que nessa transição de estado A para B, eu vou ter esse evento com uma condição. Então, não tem uma atividade que é executada. Se o evento 3 acontecer e essa condição for satisfeita, ele faz a transição. E no caso aqui do estado B para C, se o evento ocorrer, ele faz a transição direto.
Outra novidade nesse diagrama são as atividades internas aos estados. No caso, o estado B ele define 3 atividades internas a ele. Percebam que o que aparece depois da barra é a atividade, ou seja, é a ação que vai ser executada. E antes da barra é como se fosse em que momento ele vai executar. No caso, eu tenho 3 possibilidades. Vou até colocar aqui, ó, no asta, ele coloca aqui. Ó. Então, tem 3 campos a serem preenchidos. Na entrada, durante e na saída. O que isso quer dizer? Quando o meu objeto passa do estado A para o estado B, ou seja, esse evento ocorreu, essa condição foi verdadeira, ele vai fazer a transição. E assim que ele entra no estado B, ou seja, esse entry aqui está dizendo, quando ele entra no estado B, execute a atividade 1. Certo? Então, entry vai dizer quando entrar no estado, e de forma análoga, eu tenho exit para dizer quando, imediatamente antes de sair do estado B, execute a atividade 3, certo? Então, olha, quando o evento 1 acontece, vai ocorrer a transição de B para C, só que antes da transição acontecer, ele executa a atividade 3, ok? Já o do, eu posso pensar num enquanto, certo? A atividade 2, enquanto o meu objeto estiver no estado B, essa atividade 2 fica sendo executada. Essa é a semântica do do. Então, além das transições com condicional e atividade, além das atividades internas dos estados, o outro elemento que é novidade são os estados compostos. Então, veja que o estado C, antes eu tinha representado ele como um estado simples. Só que eu posso colocar, expandir, né? Eu posso expandir esse cara aqui. Ó. Vou botar ele gigantão. E depois que eu coloco ele gigante, eu posso colocar estados internos a ele. No caso, para que serve isso? Para expressar que esse estado C tem subestados. Então, existem estados internos ao C. Quando essa transição acontece, quando ele vai entrar no estado C, é como se essa nova máquina de estado aqui fosse executar. Então, ele vai para o nó inicial e vem para o estado C. Quando está no estado C, vai acontecer o evento EC1, ele vem para o estado 2, o C2, acontece esse evento e aí se encerra. Então, encerra essa máquina interna aqui e quando ela acaba, acontece a transição para o estado final. Ok? Esses aqui são os elementos essenciais. E aqui eu tenho um exemplo concreto, o mesmo exemplo que eu tinha antes, só que enriquecido, certo? Ó, aqui o que é que eu criei? Eu tenho um estado composto aqui que se chama agenda aberta. Então, ou a agenda está aberta ou ela está fechada, certo? Agenda aberta ou fechada. Quando a agenda está aberta, eu tenho vários estados internos, que são os estados que eu tinha antes da consulta. Né? Ela está agendada, em espera, realizada ou cancelada. Entre esse estado composto e esse, eu tenho os eventos, fechar a agenda e abrir a agenda. Quando eu estou nesse estado, agenda fechada, que acontece o evento abrir agenda, quando eu volto para cá, ele recomeça do começo aqui. Veja, digamos então que minha agenda está aberta, existe um agendamento que está em espera, certo? Está lá em espera. Mas aconteceu, por algum motivo misterioso, de fechar a agenda. Quando fechou, fechou. Quando abre novamente, o que eu tinha antes agendado se perde, porque ele vem executar do começo. Isso aqui é só para deixar claro que quando eu volto para um estado composto, ele recomeça. Tem como guardar qual é o estado interno dele? Tem, mas a gente não vai ver esse elemento em detalhes. Mas a semântica aqui do estado composto é que ele começa do começo, certo? Então, mesmo que ele tenha parado, estivesse na metade aqui, quando foi interrompido, quando ele volta para o começo. E aí, internamente aqui, como é que ficou? Olha bem. Sempre que meu agendamento ele entra no estado de agendada, ele vai atualizar as vagas disponíveis. Então, vejam, quando ele entra nesse estado, que ele entra nesse estado quando ele é criado, certo? Então, quando o objeto agendamento é criado, ele entra nesse estado agendado
E assim que ele entra, ele vai executar esse método, né? Essa ação que é um método da classe. Então, atualizar vagas disponíveis. Ok? A partir daqui, eu vou ter os eventos, os mesmos eventos aqui para ele ser cancelado, só que um dos eventos aqui eu coloquei, vou trazer um pouquinho para cá para facilitar a leitura, eu coloquei a condição de guarda, né? Então vejam, passou do horário, agora eu estou explicando qual é a condição para... Então, passou do horário, o que é que isso quer dizer? A hora atual é maior do que a hora final, menos a hora inicial dividido por 2. Isso aqui é a regra do negócio, certo? Então, passou da hora, ou seja, a hora atual chegou em certo valor lá, minha consulta passa de agendada para cancelada. Em relação a paciente cancelar, veja que não tem condição, ele quis cancelar, não tem nenhuma regra. E quando eu faço essa transição para o estado cancelada, quando entra nesse estado, ou seja, quando entra, é executado essa ação abrir vaga de encaixe. Ou seja, tão logo minha consulta passe a ser cancelada, isso vai fazer com que uma nova vaga abra uma vaga de encaixe na minha clínica. Ok? Então é assim que a gente representa. Voltando para a agendada, existe a transição do paciente em espera. Então, a minha consulta está agendada, ele se apresenta, minha consulta passa a estar em espera, né? Quando ele entra nesse estado, eu tenho que executar essa ação, associar conta paciente. Isso eu não sei se vocês vão lembrar, mas no agendamento eu não tenho uma referência para a conta do paciente no sistema. Então, quando ele se apresenta, quando ele se torna em espera, é que eu vou associar essa conta. Então, isso está sendo modelado aqui. E nesse do, está sendo dizendo que essa ação está executando enquanto o paciente está em espera. Então, enquanto está nesse estado aqui, essa ação fica executando, que é o calcular a ordem de atendimento. Então, a gente sabe, né, que os pacientes formam uma fila, então cada agendamento vai estar numa fila de atendimentos e eu preciso ficar recalculando essa ordem de atendimento a depender de outros agendamentos. Se ele já foi realizado, se chegou um novo e assim vai, certo? Quando ele passa desse estado aqui, vejam, aqui eu tenho uma transição, eu tenho o evento, que é o médico encerra a consulta, e eu tenho uma ação que é executada quando esse evento acontece. Então, o evento acontece, médico encerra a consulta, é executada a ação, registrar nova consulta, e aí de fato ele passa de em espera para realizada. Não tem condição, certo? Isso aqui não é uma condição, é uma ação que é executada durante a transição. A condição está entre colchete. Aqui não tem um colchete, aqui tem um evento e uma atividade que é realizada durante a transição. Aí, gente, isso que a gente viu, esses elementos básicos essenciais, eles são suficientes para representar diagramas realmente bem completos. Máquinas bem complexas, com vários estados e vários eventos, condições, já é muito poderoso. Mas o diagrama de estados ele é extremamente poderoso. Conceitualmente falando, qualquer problema que é computável, eu consigo representar numa máquina de estados. Sendo que esses vários outros elementos que eu considerei aqui como avançados, a gente não vai ver em detalhe, certo? Então, eu também tenho uma bifurcação em junção, que nem eu tinha no diagrama de atividades, para representar um paralelismo de estados. Eu tenho um elemento para representar quando o objeto é destruído. Eu posso classificar os eventos em 4 tipos. Eu posso ter o estado da memória, que como eu falei agora, né? Quando eu entro e saio de um estado composto, eu perco a memória dele. Eu não sei em qual subestado eu estava. No caso, eu posso criar um estado da memória para salvar a situação, o estado que eu estava quando eu retornar. Eu também posso definir uma submáquina de estados, que é uma referência a outra máquina. E eu posso definir pontos de entrada e saída para aumentar a clareza do diagrama. Mas vejam, isso aqui, em alguns casos, já existe como representar essas coisas no que a gente já viu, e essas são situações que não são muito típicas, certo? Aí eu achei que não valia a pena falar de um monte de conceito e um monte de símbolo diferente, coisas que a gente provavelmente não vai usar, porque no nosso contexto, a gente que está desenvolvendo esse sistema web aí, e vai continuar evoluindo esse sistema, né? Ele vai ser um sistema de informação, dificilmente a gente vai precisar de algo muito mais complexo do que a gente já viu em detalhes do básico e do avançado. E é isso aí, gente. Até a próxima semana vocês terão mais um questionário.
um mini teste para fazer sobre diagrama de estados e o nosso encontro com toda a turma para tirar dúvidas e exercitar mais. Então é isso aí, bom trabalho e até a próxima.